importante daí de Brasília, que é o seguinte, a delação da Odebrecht, é a delação mais temida pelo mundo político, está cada vez mais próxima. A Odebrecht ontem assinou o acordo de leniência. É uma colaboração premiada para empresas. Ainda vai pagar uma multa aí de quase 7 bilhões de reais. Os executivos e ex-executivos já começaram a assinar as delações individuais. Depois vão ser feitas as gravações dos depoimentos de cada um. A expectativa é que os delatores citem os nomes de até 200 pessoas, de vários partidos. Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, nossas instituições são fortes o suficiente para atravessar a crise. As instituições têm os seus desafios. E no caso brasileiro, entendo que elas estão convivendo razoavelmente bem. Não há propriamente um confronto aberto, não há um litígio ou um pugilato entre as instituições. O que existe é um tensionamento. É uma diversidade de opinião. O caso do Brasil é de crises de existência, que estão sendo processadas, digeridas, na perspectiva de sua superação. Nos marcos de quê? De uma Constituição, que está em pleno vigor, e de uma democracia também em pleno vigor. Não há clima, motivo para desalento, para desespero, absolutamente. A Odebrecht resistiu muito a colaborar com a Justiça. Manteve uma postura de confronto com a Operação Lava Jato durante meses. A negociação entre os procuradores do Ministério Público Federal e advogados da empresa foi intensa. O acordo de colaboração premiada é o maior do mundo. 77 executivos vão confessar atos de corrupção, como pagamento de propina e oferecimento de vantagens indevidas. O pagamento de multa e de indenização é de 6,8 bilhões de reais, que serão pagos ao longo de 20 anos. Em comunicado enviado à TV Globo ontem e publicado hoje nos jornais com o título "Desculpe, a Odebrecht errou", a empresa reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial e que não importa se cedeu a pressões externas, tampouco se há vícios que precisam ser combatidos e corrigidos no relacionamento entre empresas privadas e o setor público. A Odebrecht assume que houve um grande erro e afirma que não admitirá que ele se repita. Diz que aprendeu várias lições com esses erros e que está comprometida a virar essa página. Termina dizendo que tem um compromisso já em vigor, que inclui, entre vários itens, combater e não tolerar a corrupção em todas as formas, inclusive extorsão e suborno, e em dizer não a oportunidades de negócio que conflitem com esse compromisso. A Polícia Federal e o Ministério Público investigam atos de corrupção em obras importantes em vários estados do país, como a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o metrô do Rio de Janeiro e até estádios de futebol, como Maracanã. Entre os delatores estão Emílio e Marcelo Odebrecht, pai e filho, donos da construtora. Marcelo está preso desde junho de 2015. Em março deste ano, ele foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Marcelo Odebrecht foi considerado um mandante de pagamentos de 35 milhões de dólares e quase 110 milhões de reais em propina a funcionários da Petrobras. Foi quando dezenas de advogados e executivos da Odebrecht passaram a vir para Brasília para negociar com a Procuradoria-Geral da República e em Curitiba o que os executivos iriam revelar e quais seriam as possíveis penas e multas pelos crimes cometidos. Eles começaram a assinar nesta quinta-feira os acordos individuais. A partir de agora, os delatores vão começar a prestar depoimento, detalhar o pagamento de propina e a entregar provas. E em Curitiba, a empresa assinou o acordo de leniência, que é uma espécie de delação das empresas. Assim que ficarem prontos, os testemunhos da corrupção na Odebrecht serão encaminhados ao ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, que vai analisar os depoimentos e decidir se homologa ou não o acordo de colaboração. Só aí a Lava Jato vai poder usar essas informações na investigação. Agora resta esperar para ver o que vai acontecer, né? Haja estoque de ansiolítico aqui em Brasília, viu, Ana Chico? Para muita gente, né, Fábio? E a Renata Lopretti está em São Paulo, está acompanhando toda essa história, né, dia a dia. Esse acordo com o Odebrecht, Renata, foi muito esperado. O que deve acontecer agora, hein? Bom dia para você. Bom dia, Chico, para você, para Ana, para todo mundo. Bom dia. Olha,
Agora vem uma fase de depoimentos prévios. Cada um desses executivos tem que prestar um depoimento a um juiz designado pelo ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato no STF. E esse depoimento não diz respeito ainda ao conteúdo do que esses executivos têm a relatar sobre o esquema de corrupção. É mais uma checagem das condições em que foi negociada a delação, tirar dúvidas e tal. Depois que todos eles prestarem esse depoimento, a Procuradoria-Geral da República consolida um documento que vai para o ministro Teori, que tem que homologar a delação. É esperado que ele só faça isso, só consiga dar conta disso, depois do recesso do Judiciário, ou seja, a partir de fevereiro. O que a gente tem que levar em conta? Que tudo é inédito nesse caso, tudo é inédito nessa delação, não só para a gente que está acompanhando, mas também para as autoridades da investigação e que vão julgar tudo isso. Então ainda não se sabe quantos processos esses depoimentos vão gerar, sobre que obras, em que estados, porque a gente tem que ter em mente que isso vai muito além do esquema de corrupção na Petrobras. E para onde vão ser distribuídos todos esses processos? O mais provável é que daqui a alguns meses a gente tenha a delação da Odebrecht resultando em processos e casos de investigação país afora. Agora, de imediato, por que está todo mundo tão preocupado? Os envolvidos e os potenciais envolvidos, os potenciais citados nessa delação. É que o fato de a gente entrar nessa fase de depoimentos deve aumentar a frequência de vazamentos do conteúdo deles para a imprensa e, portanto, as notícias de quem vai ser atingido. Por isso a gente pode esperar para mais rapidamente, para antes do recesso, para acontecer agora. E o Marcelo Odebrecht também tem uma consequência para ele, que passa a trabalhar com um horizonte mais claro, porque pelo acordo de delação premiada, sem prejuízo do tamanho da pena dele, de quase 20 anos de prisão, no final de 2017 ele deve ir para casa, deve sair do regime fechado. Chico, Ana. Vamos acompanhar, guardar então, né, Renata? Agora, a gente mostrou agora há pouco que o presidente do Senado, Renan Calheiros, virou réu 9 anos depois da denúncia contra ele e bem no momento em que ele está sendo acusado aí de estar tentando cercear o trabalho, enquadrar juízes, procuradores. Como é que você vê isso? Ana, tudo ao mesmo tempo agora, né? Primeiro, a gente pode deixar claro o que não vai acontecer, apesar das expectativas. Nós mostramos na reportagem, o Renan Calheiros não sai da presidência do Senado, embora tenha virado réu, por conta daquele pedido de vista do ministro Dias Toffoli num outro processo, aquele processo que já tem maioria para declarar que pessoas na situação do Renan não podem ficar em cargos na linha sucessória da presidência da República. E também a gente não deve esperar muita consequência na esfera criminal para o Renan Calheiros. Por quê? Ele só vai ser julgado por peculato, isso vai demorar para acontecer, nós estamos falando de anos, é possível que a pena tenha prescrito quando esse julgamento chegar ao fim. Mas tem um grande efeito simbólico, compromete as condições do Renan para ficar conduzindo, para ficar à frente dessa reação do Congresso ao avanço da Lava Jato. A gente viu ontem, nesse debate lá no Senado, não tem como separar o mérito da discussão sobre abuso de autoridade da situação dele. A gente viu ontem lá, ele não era um mediador, mas ele era uma parte do debate. De um lado a gente tinha o ministro Gilmar Mendes e ele, e do outro o ministro Sérgio Moro. A situação dele, a gente vê como ficou frágil e como não tem mais condição de ele conduzir esse processo no dia anterior, quando ele tentou votar a toque de caixa, aquele pacote que foi desfigurado, o pacote das medidas contra a corrupção que veio da Câmara, mas não conseguiu. Chico, Ana.